Hoje, eu e meu convidado, nós vamos abordar o assunto gestão de negócios. Eu sou Débora Gianotto e este é o podcast Gestão Sem Crise. Hoje, este episódio está sendo patrocinado pela IMA e pela Prefeitura Municipal de Cosmópolis. Eu vou ler para vocês o currículo do meu convidado, porque ele é extenso, porque ele é muito, mas é muito especialista no assunto gestão de negócios. E se eu fosse você, eu pausava o vídeo agora e corria pegar papel e caneta para anotar, porque vai ser uma aula de gestão de negócios para o seu negócio. Então vamos lá, vou ler o currículo dele. Ele tem 30 anos de experiência como executivo no segmento automotivo, com experiência de gestão de negócios no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Formado em engenharia de produção, pós-graduado em processos de produção, MBA em gestão de pessoas e gestão de negócios, professional leader coach, conselheiro administrativo familiar e governança familiar de administração e conselho familiar. Olha quanta especialidade esse homem tem. E não acabou, tá? Ele trabalhou como head na Magneti Marelli, que é o grupo Fiat, no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos. Trabalhou também na Federal Mogul, aqui na América do Sul, e também no grupo Mitsui. Atualmente, ele apoia grupo de investidores como conselheiro consultivo, desenvolvendo estratégias de turnaround de empresas estressadas com visitas a elevar equity e valuation e prepará-las para a futura venda. Tem uma sopa de letrinhas aqui que o Marcos vai explicar para a gente, tá? Então, hoje eu estou recebendo o Marcos Bastos. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui, porque eu sei da sua agenda, eu sei que você tem uma agenda bastante complexa, atende muitas empresas. Então, assim, eu sinto muito lisonjeada de tê-lo aqui no meu podcast Gestão Sem Crise. Obrigada por ter aceitado o convite. Para mim, Débora, aqui é uma honra, né? Queria agradecer esse espaço aqui para poder compartilhar um pouco da experiência que a gente acumula ao longo da jornada, né? Poder, de repente, ajudar algum empresário executivo que está hoje com alguma dificuldade na sua empresa, no seu negócio, né? Queria agradecer os patrocinadores, né? A IMA e a Prefeitura, né? Por justamente organizar esse espaço para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. E esse teu programa aqui, esse teu podcast já está atingindo centenas, né, de pessoas. E é exatamente esse o nosso propósito, né? Poder apoiar esses empresários e executivos que estão aí no campo, batalhando todo santo dia, né? É isso aí. Com muitos desafios que o Brasil nos proporciona, né, Marcos? São muitas as questões que todo dia nós temos que administrar, né? Exatamente. E assim é todo dia mesmo, porque Exato. Brasília decide uma coisa e a gente tem que dançar conforme a música e administrar as estratégias no negócio, né? Eu até digo o seguinte, né, que de fato o empresário brasileiro, o executivo, né, que coordena algum negócio, ele de fato é um herói, né? Porque além dos desafios ligados ao próprio negócio, né? Cada negócio tem lá os seus desafios, tem o seu nível de concorrência, tem o seu nível de competitividade, tem o seu posicionamento no mercado. Ainda nós temos que lidar com macroeconomia global. Macroeconomia brasileira, todas as políticas e legislações que regem e, por que não dizer também, todas as tributações que estão envolvidas no negócio, né? Então, é um herói. Nós somos. Merece realmente o reconhecimento, né, nosso. Exatamente. Mas, Marcos, eu te conheço há muito tempo, há muitos anos. Primeiro conheci a Raquel, que é sua esposa, depois eu tive o prazer de conhecê-lo. Mas, assim, conta um pouquinho para o meu público que me segue. Quem é Marcos Bastos? Bom, Marcos Bastos é um rapaz que nasceu lá na região do ABC Paulista, né? E quando a gente fala em ABC Paulista, já automaticamente vai para o setor automotivo, né? Estou falando aqui da década de 80, você já colocou aqui na introdução um pouquinho o tempo que eu tenho de carreira, né?
Então soma-se aí um pouco a formação, a gente chega já um pouco perto da minha idade. E por influência da região, né, por ser totalmente automotivo, né, as grandes montadoras estavam sediadas lá, hoje nem todas estão mais, e muitas autopeças também na região, meio que por amor ao trabalho e também a influência do meio, eu acabei indo para o setor automotivo, né? Então fiz toda uma formação desde a época de Senai, né? Mas aí fui também fazer cursos técnicos, depois fui para a universidade me formar nessa área, e aí daí para frente eu segui, a paixão realmente tomou corpo, e aí eu segui uma carreira, comecei justamente com a COFAP, né, que a Magnete Marelli, antes de ser Magnete Marelli, essa unidade que eu trabalhava chamava-se COFAP, né? Eu acho que muitos da sua audiência vão lembrar do cachorrinho do amortecedor e tal. E aí eu fiz toda uma carreira, mais de 20 anos nessa empresa. Tive a oportunidade então de montar fábricas, né, na Itália, nos Estados Unidos. Fui galgando degraus e foi assim uma carreira bastante positiva para mim, né? Me trouxe muita experiência, desde o núcleo duro, né, que eu diria, do negócio, que é a parte operacional, até essa parte de planejamento estratégico, né? E a partir daí eu fui sendo convidado por outras organizações, né? Trabalhei numa empresa, num grupo francês também de autopeças, né? Montei uma operação aqui no Brasil, aliás, duas. Depois fui para o Grupo Federal Mogul, que você citou. Acabei virando diretor América do Sul, cuidando de Brasil, Argentina, e na época tinha uma unidade também na Venezuela. Fui trabalhar também num grupo japonês, uma das grandes trades japonesas globais, a Mitsui, e depois retornei para a Federal Mogul por conta de convites, né, e a paixão para o setor automotivo, e voltei para fazer também uma outra etapa no grupo, né? Então, para mim, todas essas passagens foram passagens muito ricas do ponto de vista de absorver conhecimento e, óbvio, também entregar, né, o que a gente precisava entregar em termos de resultado. Então, é isso. Eu sou meio que forjado, né, dentro do setor automotivo, uma paixão, mas hoje eu apoio empresas dos mais variados ramos, né? Porque o aprendizado no setor automotivo ele se aplica muito e muito bem em vários outros setores. Nós chamamos aí de boas práticas, né? Que em inglês best practices. As boas práticas de gestão, elas são aplicadas em todos os segmentos, né? Então hoje eu apoio empresas do varejo, empresas do setor imobiliário, então vários segmentos. Hoje eu dou suporte para os executivos ou para empresários que veem a necessidade de trazer competências para a sua gestão. Tá. Esse é o Marcos. Tá. E então hoje você está empreendendo tanto na parte de consultoria, dar suporte para essas empresas, e na parte de ser conselheiro para estruturar essas empresas aí. Exato, eu acabei me vendo assim, nessa jornada eu nem me chamo muito consultor, eu costumo me posicionar como mentor, okay, né? Porque a ideia é fazer com que o executivo implemente, mas com orientação, né? Okay. Então, eu faço uma mentoria com esses executivos ou empresários, né? E aí eu vi a necessidade de me especializar nessa estrutura de conselho, né? E aí eu fui me formar, né, na melhor entidade que existe aqui no Brasil, que é a IBGC. Me formei lá como conselheiro, e aí acabei até me especializando em conselho de empresa familiar. Aí você fala, poxa, Marcos, mas qual que é a grande diferença, né? Conselho é conselho, né? Mas a empresa familiar, ela coloca uma pitadinha de desafio a mais. Tem uma especificidade, exato, né? Porque quando você vai fazer conselho para empresas que são de capital aberto, que tem toda uma governança, tem toda uma estrutura, é um pouco mais fluido, sim, né? É bem binário as sim, coisas, né? É isso ou não é isso? Quando nós estamos num ambiente de empresa familiar, há aí um pouco de... vamos dizer, um ambiente híbrido entre o ambiente empresarial
e o ambiente familiar. Tem que administrar Tem que administrar alguns as duas pratinhos, coisas. Exatamente. E aí também alguns conflitos. Né? Então, eu acabei tomando a decisão de me especializar em conselho para empresas familiares por entender que isso é um desafio e muitas empresas, Débora, falo com tristeza, né? Muitas empresas acabam indo até para uma falência ou são destruídas, né? Justamente porque o ambiente familiar dentro do negócio não está bem dimensionado, estruturado e organizado. Porque ter família, né, dentro da organização não é um pecado. O pecado é não ter a pessoa certa no lugar certo. Né? E é aí que a gente entra para poder harmonizar. Né? Então, esse é um pouquinho o a mais que eu tenho oferecido aí para o mercado. E precisa, né? As empresas familiares, porque aqui no Brasil nós temos, o número de empresas familiares é muito superior a capital aberto, né? É muito superior, né? Porque assim, toda empresa, ela começa familiar, depois ela vai ganhando corpo, né? E assim, quando ela não quebra antes, né? Exato. Porque o IBGE está aí dizendo que com 5 anos... 80% das empresas quebram, né? E é um número muito alto, né, Marcos? É muito alto, mas eu digo assim, tudo é realmente uma questão de planejar o que você quer para o futuro, para a sua empresa, né? Eu diria, o que você quer para o futuro da sua empresa? Eu tenho apoiado muitas empresas para preparar elas para um que a gente chama de M&A, né? Merge and Acquisition, ou seja, oferecer a empresa para o mercado, trazer equity valuation para a empresa e o sócio, o empresário que está ali trabalhando há anos com aquela empresa também ter o benefício do que ela acaba oferecendo. Né? Mas tudo isso só acontece com planejamento, organização, um plano de ação disciplinado e aí sim a gente prepara o ambiente para uma empresa dar os resultados que ela se espera dela. Né? Marcos, explica para o nosso público aqui o que é equity, o que é valuation, porque para a gente é um linguajar normal, o do dia a dia, né? Mas o que é equity, o que é valuation? Então, o equity é exatamente eu vou tentar explicar de forma bem simples. Didática, né? Né? Didática, Mas, enfim, uma empresa, se você for avaliar o ativo dessa empresa, ela tem lá mobiliário, imobiliário, enfim, tem lá os seus ativos, né? E ali tem um valor, aquilo. O equity é exatamente o que a empresa como negócio vale, né? Como negócio tangível. Vale. Tangível. Ok. Como negócio. Então, ela oferece uma solução, né? Isso está fora do ativo. Ok. Né? Ela oferece uma solução, ela pode ser escalável, ela tem uma série de fatores dentro do seu modelo de negócio que posiciona ela com equity alto, ou seja, um valor alto para o mercado. E o valuation é quando você projeta essa empresa no futuro. Bom, hoje ela tem esse equity, né? Trabalhando esse negócio, esse modelo de negócio, com os as potenciais conexões ou escalando o negócio, qual é o valuation dessa empresa, quanto ela vai valer no futuro. Então, preparar a empresa para ter um bom equity hoje e uma projeção de valuation significa que o empresário vai colocar mais dinheiro no bolso, né, pela sua empresa. Entendeu? E assim, a gente não pode deixar de colocar uma pitadinha nessa situação. É assim, empresa familiar tem muito disso, né? A empresa é minha. E assim, a empresa, quanto menos depender do dono, maior valor ela vai ter no futuro, né? Porque a empresa, ela precisa andar sozinha para que ela valha mais no futuro, né? Exatamente. Então, isso, porque assim, se eu ficar controlando tudo, administrando tudo, quando eu vender ou quiser vender esse negócio, o comprador vai falar assim, tá, mas o negócio está todo dentro da sua cabeça. Se eu comprar, eu não vou ter a mesma dinâmica ou o mesmo faturamento, né? Então, assim, por isso que processos precisam ser muito bem desenhados, delimitados e delegados, né, para outras pessoas. Delegados e não delargados, né, Marcos? Delegados, porque a coisa flua, né? Exatamente. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que você tem nessa questão de administrar
empresas ser familiares. conselheiro de empresas familiares, né? E assim, uma das coisas que eu bato muito é que o empresário, sobretudo o empresário, ele se apaixona pelo negócio dele, né? Nada contra, mas assim, o se apaixonar não pode bloquear ele de ter uma visão 360 graus sobre o seu negócio. Porque aí ele pode morrer abraçado com o negócio, né? Então é importante que ele tenha, sim, paixão pelo seu negócio, mas esteja aberto desassociar, a mudanças, a quebrar paradigmas, a falar com o mundo, né? Quando eu falo falar com o mundo, se conectar, né, com outras empresas, criar uma cadeia de valor, que a gente chama, né? Para poder justamente, de novo, voltar aqui no Equity Evaluation. Equity Evaluation. Hoje é o que se fala muito, e assim, as empresas hoje elas só têm valor monetário se ela aplicar esses conceitos, né, Marcos? Sem esses conceitos... Não, o mercado, quando eu falo assim, preparar a empresa para um M&A, né? Preparar a empresa para uma possível... venda ou abertura de capital, enfim, o que efetivamente o empresário deseja, passa por implementar governanças. E o grande problema, eu diria na grande maioria das vezes, os empresários familiares, eles não se preocupam muito com isso ainda. Né? Mas você ter boa governança dentro do negócio posiciona a empresa muito bem, comparado com, de repente, um concorrente que não tem, né, essa governança implementada. Então, praticamente é isso que a gente faz, né? Pega uma empresa que muitas vezes está passando por alguma dificuldade, faz todo aí vou usar outro termo aqui, me perdoa, né? Mas é um jargão no meu mercado, um turnaround, né? Uma virada, né? Uma reestruturação, e aí implementar a governança para fazer essa empresa ficar sólida, sustentável e atraente. Esse é o ponto. Atraente, exato. Quem ainda não pegou papel e caneta, pausa esse vídeo e vai buscar, porque você está vendo, é uma aula de pós-graduação de tanto conhecimento que o Marcos tem. Então, aproveite, tá? Marcos, eu vejo nas suas redes sociais o quanto que você fala de empresas estressadas. O que você quer dizer com empresas estressadas? Porque assim... Às vezes eu falo assim, eu acho que eu sei, em algum contexto, às vezes eu não sei. Então, assim, explica pra gente o que é empresas estressadas. Boa pergunta. Agradeço você ter colocado dessa forma, até para poder realmente desmistificar, né? Empresas estressadas, né, é uma forma carinhosa para dizer que a empresa está passando por uma dificuldade terrível, né? Seja ela financeira, seja ela operacional, seja ela estrutural, né? Então, vou dar um exemplo aqui de empresas que normalmente os executivos ou empresários me chamam dizendo: Marcos, eu entrei aqui numa ciranda financeira que está me levando para um caminho que eu não quero, que de repente é uma falência. Né? Me ajuda aqui, né? Joga a boia. E aí o que efetivamente a gente faz, e aí cabe uma observação: muitos empresários só vão buscar ajuda quando já muitas vezes é tarde demais, ou o remédio para corrigir aquele problema é muito doloroso. Então esse de fato é um conselho que eu dou, já que eu sou um conselheiro: não deixe para pedir ajuda no momento que já é tardio demais. Você vai sentir dores para poder corrigir. Então fica essa dica aí, anota como a Débora comentou. Mas assim, Débora, eu pego essas empresas que estão com essas dificuldades todas, aí eu implemento, né, junto com o executivo, esse trabalho de reestruturação. Eu adequo o tamanho da empresa, os custos da empresa para a realidade dela, né? E crio um plano para poder sair desse estresse financeiro. Muitas vezes até endividamentos que são assustadores no primeiro momento. Aí eu faço todo um plano junto com o empresário, vou até os bancos, falo com os credores, faço todo o trabalho junto com ele. Né? Sim. De mão dada com o empresário até sair dessa situação. Então, fase 1 é pegar essa empresa
que eu chamei de estressada, mas na verdade ela está passando por um momento muito difícil, né, financeiro, ou operacional, ou técnico, né, eu vou te explicar outros casos. E aí faz o plano para poder ela sair, fase 1. Fase 2, aí eu começo a implementar as governanças para que ele não entre de novo nesse ciclo, porque ele entrou nesse ciclo por alguns pontos chaves de decisão tomada no passado que geraram esse efeito colateral. Algumas previstas, outras não previstas, né? E, óbvio, a gente não consegue mitigar todos os riscos, mas a gente consegue, aliás, a gente não consegue erradicar os riscos, mas a gente consegue, sim, mitigá-los, né? E aí, como eu falei logo na abertura aqui, já tem os problemas internos. E aí, quando você recebe carga de variáveis externas que você não controla, muitas empresas não estão preparadas e aí entram nesse ambiente de crise. E aí eu faço, então, essa fase 1, reestruturação, e uma fase 2, implementação de todas as boas práticas de gestão para poder sair desse ciclo de estresse, né? E entrar num ciclo virtuoso de sustentabilidade e lucratividade. Entendi. Então, hoje, uma empresa que se ela o que ela consegue controlar, ela administra de forma efetiva, ela só vai ter que administrar aquilo que não é controlável. Exemplo, uma pandemia, uma guerra, taxa de juros dos Estados Unidos que está um pouco descontrolada. Então, essas são situações que nós não controlamos. Exatamente. Mas a gestão da minha empresa, a gestão do meu negócio, tudo que tem dentro da empresa, se eu conseguir administrar, controlar, planejar, estruturar, eu consigo mitigar. Erradicar jamais, é impossível, Exato. Né? Mas como você mesmo disse, eu consigo mitigar. Né? Eu consigo ter menos interferências internas no meu negócio. Eu tenho que me preparar para as externas. Perfeitamente. Eu até associo, para ficar mais fácil aqui para a audiência, eu até associo a empresa a um organismo vivo, certo? Como um corpo. Né? Sim. E aí, assim, olha, nós temos indicadores nossos que nós podemos controlar, né? Então, assim, fazer uma boa alimentação, vou tomar um medicamento, se eu tenho uma pressão alta, eu vou tomar um medicamento. Você vai fazendo aqueles controles, Sim. né? Com as medições, mesma coisa dentro de uma empresa, né? E aí eu estou controlando o ambiente interno, né? Mente, né? Toda Sim. a parte de função dos órgãos. Aí tem os ambientes externos, né? Estou andando, cai um piano na minha cabeça. É uma ação externa que eu não tenho controle, né? Então, é um pouquinho isso que eu associo. Então, Sim. quando eu falo para o empresário começar a se mexer logo no início dos sinais, é porque, assim, se você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um analgésico. Agora, se você não olhar para essa dor de cabeça e deixar ela progredir, lá na frente você pode ter que estar tomando um medicamento extremamente invasivo, ou até mesmo ter que fazer uma cirurgia, né? Então, a associação é exatamente a mesma. As empresas, e aí a grande falha do empresário é essa que eu comentei. Os sinais vão sendo dados, né? Alguns não medem, que é o grande pecado. Né? Indicadores. Às vezes eu também entro na empresa, assim, uns têm e não sabe ler. Exato. E uns nem tem. Pois é, exatamente. Então, se você começa a sentir os sinais através dos indicadores, fala, opa, aqui eu tenho um problema. Eu ainda não sei qual é, mas eu tenho um problema que está gerando um efeito colateral ruim. Então, deixa eu entender aqui. Mas eu não tenho as competências para ver qual é a causa raiz. Então eu vou chamar a competência externa. E aí que entra um conselheiro, né, ou algum especialista específico. Meu problema aqui sei lá, vou dar um exemplo aqui, o problema é fiscal. Então eu vou trazer um especialista nessa área. Sim. Mas os sinais são dados. Sim. Quando o empresário ignora esses sinais, invariavelmente eles vão aumentar, a ponto de chegar num determinado momento que colapsa. E aí o remédio é muito complicado. Eu costumo dizer, é um pouco traumático o que eu vou falar, mas você não dá analgésico para quem está com tumor e você não dá quimioterapia para quem está com dor de cabeça.
é um pouco essa medida, né, que eu queria trazer a realidade aqui. Essa metáfora, né? Exatamente. Marcos, é assim, você além de ser consultor, você tem uma consultoria, né? E dentro dessa consultoria que você fala que você não gosta de consultor e sim mentor. Mas assim, quais são os pilares que você embasa todo esse contexto que você explicou pra gente, assim, aonde você ataca primeiro, o que você olha para falar assim, preciso organizar essa empresa. Quais são os pilares que você olha primeiro? Qual que você dá mais atenção? Aquele que você fala assim, se eu não olhar, ele não é o pior, mas se eu conseguir olhar para esse e melhorar, o reflexo vai para os outros que está pior do que aqui. Então, boa pergunta, porque assim, esse é um outro pecado que eu encontro no mercado, né? Lógico que quando eu chego e pego uma empresa sob estresse, eu tenho que colocar ações em vários pilares, né? Sim. De cara, eu faço aí, eu chamo de presidiar as finanças da empresa, porque tem sangramento para todo lado, né? E aí você tem que ir lá e tapar essas perdas todas, controlar, né? Então é um trabalho muito austero na gestão financeira da empresa. E a partir daí eu começo a enxergar onde é que estão os grandes problemas. Eles podem ser operacionais, eles podem ser custos, eles podem ser de o que a gente chama de supply chain, né, o abastecimento, pode ser tecnologia, né? Às vezes a empresa demorou demais para fazer uma atualização do seu produto ou serviço e foi atropelada pela concorrência. Sim. Acontece também. Muito, né, Marcos? Muito, né? E aí que vem o ponto. O que eu amo fazer e que eu tenho certeza que muitos empresários não fazem, porque acham isso, pô, isso dá muito trabalho, né? Então vai aqui uma mensagem para você, empresário. Palavra-chave, planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Ah, mas Marcos, eu sento e faço planejamento, como é que eu quero estar, etc. Mas eu digo fazer um planejamento estratégico 360 graus. Porque aí você vai varrer todos os pilares da sua empresa e também ambiente externo. O que está acontecendo lá no mundo que pode influenciar o teu negócio? Como é que estão se posicionando os seus concorrentes? O que está acontecendo em termos de tecnologia? O que o cliente está buscando? Então, assim, é uma série de fatores que eu entendo, Débora, que bem feito, né? Um planejamento estratégico bem feito posiciona a empresa, reduz muito o risco dela, e aí a partir do planejamento estratégico, lógico, se desdobra em planos de ação para cada área, né? Metas para cada área, e aí vem os famosos indicadores para cada área. Sim. E aí você, melhor do que eu, conhece recurso humano, gestão de pessoas. Eu vou pegar o gancho do Marcos e falar aqui para você, empresário. A empresa que não traz gestão de pessoas para o planejamento estratégico, ela pode fazer tudo e ela não vai conseguir atingir o objetivo que ela deseja. Por quê? Tudo são pessoas. Tudo. O financeiro é pessoas, a fábrica é pessoas, o faturamento é pessoas, o supply chain é pessoas. Então, assim, tudo são pessoas. E se você não contratar a pessoa certa para o lugar certo, treinar as pessoas, você não vai ter uma empresa efetiva, produtiva, você não vai faturar. Eu falo que você vai ter uma empresa que fica correndo, o cachorro igual o cachorro correndo atrás do rabo, trabalha e não tem lucratividade. Então, assim, se você não faz planejamento estratégico, como o Marcos diz, faça. E traga o departamento de gestão de pessoas, o RH, como é que você chama dentro da sua empresa, para o planejamento estratégico. Porque senão não vai adiantar você contratar nada e nem ninguém, porque não vai resolver seu problema. Obrigado pelo gancho, Perfeito. Marcos. Não, e eu digo assim, olha, durante esse período todo que eu fui executivo de grandes multinacionais, a coordenação, a diretoria de recursos humanos estava debaixo do meu braço aqui, junto comigo. Porque, de fato, eu até comento o seguinte, se você colocar duas empresas
com o mesmo nível tecnológico para competir no mercado, você vai observar que uma vai se destacar mais do que a outra. Mesmo nível de tecnologia, mesmos processos, uma vai se destacar mais do que a outra. E a resposta para isso é pessoas. Então, quem olhou melhor para pessoas, quem fez a melhor seleção, quem fez o melhor programa motivacional de desenvolvimento, vai ter mais sucesso. Embora as duas, do ponto de vista tecnológico, estivessem no mesmo nível. Então, é a prova de que realmente gestão de pessoas é estratégico, não é operacional. Não é operacional. Não é custo, é investimento. Exatamente. Pessoas são investimentos. Sim. Não é custo, ok? Pessoas certas no lugar certo vai te trazer lucro, produtividade. Gravem isso. Lucro e produtividade. Pessoas certas no lugar certo. Exatamente. Perfeito, é isso aí. Então, os pilares é assim. Entra, pega o financeiro, administra, organiza, e daí você vai administrando as outras áreas que estão nesses processos um pouco mais deficitários. Equalizou. Aí eu vou para o planejamento estratégico, porque aí é a fase 2 de preparar a empresa para aquela sustentabilidade tão sonhada e lucratividade, porque o empresário não acorda toda manhã só para gastar horas dele dentro de uma empresa. Ele quer, obviamente, ter resultado, ele quer, de alguma forma, ter longevidade do negócio, né? Perpetuar o negócio. Sim. A coisa é ser perene, né? Exatamente. Ser perene, porque ninguém quer trabalhar 20 horas por dia e chegar no final do ano e não conseguir tirar umas férias, né? Exatamente. Porque todo mundo precisa de férias, inclusive o dono, né? Mas olha... Porque senão ele vira... dono que não tira férias vira empresidiário. Já ouviram esse termo? Ou seja, ele é preso dentro da empresa, ele não consegue se divertir, curtir a família, ver os filhos, faz nada. Ele só fica dentro da empresa, trabalhando quase que 24 horas por dia. E isso não é saudável. Isso não é a forma de administrar a sua empresa de forma correta. Exato. Marcos, o que eu acho magnífico, né? Quando você vai explicar esses pilares do seu negócio, a gestão de negócios, você usa provérbios, ditados populares, né? Eu acho isso magnífico, porque você pega um termo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, e coloca isso dentro de um termo que você quer explicar. De onde surgiu isso? Eu achei, assim, magnífico. Magnífico. Pois é, até por acidente, sabe? Porque eu sempre preparei conteúdos, né? Desde quando decidi ir para essa carreira de consultor, mentor, eu preparei muitos conteúdos e postava esses conteúdos, que são drops, né? São gotinhas de informação, de conhecimento. Sim. Que a gente quer compartilhar e deseja que as pessoas abracem aquilo para o seu dia a dia, para os seus negócios. Mas eu fazia isso de uma forma muito sisuda, né? Fazia isso de uma forma um pouco assim de professor, né? Uma linguagem um pouco pesada e tal. É o mal de quem é do corporativo, né, Marcos? A gente, né, aquela Exato. Coisa assim, né, linear, né? Exatamente. E aí o feedback que eu tinha foi, poxa, Marcos, mas traduz o que você está falando, a gente não consegue entender direito, né? Nas conversas que eu tinha ou às vezes até o pessoal respondia ali, né? Aí eu falei, poxa, eu tenho que achar uma forma lúdica de atingir esse público, né? Uma forma mais suave. E aí, no final de semana em casa lá, peguei um caso, um provérbio, e aí meio que brinquei com ele, saiu lá um conteúdo legal, e aí eu postei o primeiro. E, nossa, de cara o pessoal já começou a dar devolutivas, poxa, que legal, não, poxa, que conexão interessante você fez e tal. E até porque o provérbio, né, os provérbios populares, eu consigo fazer, e não é só eu, né, mas assim, quem se aplicar vai usar em várias frentes. Aí eu pego uma que seja relevante, a mais adequada, e produzo o conteúdo. Em alguns casos eu até vou buscar a origem, né, desses provérbios. Pô, da onde vem? Aí eu vou lá, busco, trago um pouquinho de curiosidade, né, para a audiência, e mando ali um conceito de gestão de negócios, né, nas diversas áreas, né.
A gente faz isso para todas as áreas. Eu já vi vários, né? E você consegue linkar em toda a estrutura organizacional, né? Exato. Então eu falo um pouquinho de finanças, falo um pouquinho de gestão de pessoas, que é, né, muito, muito importante. Falo muito de estratégia, falo de posicionamento de marca, que também muitas vezes é um pouco ignorado, o que hoje a gente chama de branding, né? Mas é o posicionamento da marca. Então eu vou pensando todos esses, né? E aí eu vou compartilhando. Já tem realmente aí acho que mais de 60, né? Eu coloco no Instagram, Facebook, LinkedIn, tenho também o meu próprio site, né? Então também subo lá no blog. E aí a gente fica brincando um pouquinho, né? De forma lúdica. E tem sido muito bem aceito, né? Pela audiência. Tenho ficado muito feliz com isso. Ah, que legal. Então eu já vou propor algo aqui, ó. Vamos lá, desafio, né? Um desafio. O que você acha da gente fazer aí um ping-pong? Eu falo uma área e você fala um provérbio e descreve isso pra gente. Topa? Pode ser. Vamos lá? Vamos ver se eu lembro de todos. Eu até anotei alguns aqui. Tá. Então, gente, eu vou começar pela minha área. Lógico que eu vou puxar sardinha pra mim, né? Pessoas, a área de pessoas. Tá. O que você usaria aí? Explica pra gente aí. Então, no caso de pessoas, eu gosto de um que, assim, é matador, né? Santo de casa não faz milagre. Né? Esse provérbio. Exatamente. Minha avó já usava, né? Santo de casa não faz milagre. Não adianta falar para esses meninos, né? E tem essa conotação, né? Poxa, o que eu falo dentro de casa não tem valor. Precisa de alguém de fora para falar. E aí, falando um pouquinho justamente de gestão, né? Sobretudo em empresas familiares, santo de casa faz milagre, sim. Né? E você, sendo de gestão de pessoas, você sabe disso. É pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo e potencializar essa pessoa. Tem há muitos anos atrás, é um livro antigo, tá? Do Lee Iacocca. Ele foi presidente da Chrysler, né? Ele pegou a empresa praticamente em ruínas. E aí ele usa uma expressão no livro que nunca mais eu esqueci. Ele mandou todo o staff embora, toda a direção embora, e aí ele fala assim, eu peguei gente do terceiro subsolo da empresa. Ou seja, ele desceu 1, 2, 3 degraus, pegou alguém lá, um especialista, e colocou na direção. Olha que arrojado foi, né? Arriscado, né? Mas ele mapeou bem os talentos, né? Seguramente ele tinha lá um bom mapa. Ai, gente, sabe o que ele fez? Assessment, avaliação de perfil comportamental. Essa é a ferramenta que vai fazer que você coloque o colaborador certo no lugar certo. Lógico, existe desenvolvimento, existe treinamento, mas assessment é uma ferramenta, eu creio que é a principal para fazer com que o seu negócio caminhe, né, Marcos? Exato. De forma mais assertiva. Eu traduzo o assessment como mapa do tesouro. É. E por que é o mapa do tesouro? Porque se você não sabe os talentos que você tem dentro de casa, alguém vai enxergar isso. E vai tirar esse tesouro de você. Né? E perder esse tesouro, você perde duas vezes. Você perde porque sai da tua casa. E perde porque vai para o teu concorrente. Então, você perde duas vezes. E eu arrisco falar que você perde uma coisa mais perigosa ainda. Segredo de algum negócio que você tem. Porque se ele trabalha com algum segredo, não que ele vai chegar lá na outra empresa e vai falar o segredo, mas... Não, então... Tá aqui, né? Exato, por isso tá que aqui, eu digo. ninguém tira, né, de você. Por isso que eu falo que perde duas vezes, porque quando vai para o concorrente, ele leva toda a bagagem dele para o concorrente. Então, de fato, o assessment é algo muito relevante que eu entendo que as empresas mandatoriamente têm que ter, né? E ter aqueles talentos dentro de planos de carreira, né? Já assegurar o futuro dessas pessoas, desses profissionais. Sim. E aí dentro das organizações, muitas vezes a falha é porque a pessoa não está no lugar certo, ou tem pessoas no lugar errado. Né? Então o santo de casa faz milagre, sim. E se não está fazendo é porque não está no lugar certo. Né? Muitas vezes você não precisa trazer de fora, você tem que identificar potencial dentro. Esse é um caso. Um que é matador também,
e é um pecado dentro das organizações, e aí serve para pequenas, médias e grandes. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nossa, isso é muito, né, Marcos? Matador. Muito. Por quê? Porque assim, ou você tem uma política e uma cultura organizacional, ou joga tudo fora. Então assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, significa você siga as regras, mas eu não preciso seguir. E aí nada funciona. Então é um pouco isso que eu brinco, né? Eu conto um pouquinho sobre vamos dizer, o conceito, né, do provérbio popular, e depois eu jogo isso para dentro da organização. Então, ter cultura organizacional significa todo mundo respeitar aquela cultura, aquelas regras, aquelas políticas. E aí as coisas vão ficar harmônicas, né? Exatamente. Um pouco assim. É uma frase que eu ouço bastante, que para mim faz muito sentido. A falta de cultura come a estratégia no café da manhã. Não Boa. tem estratégia que suporta a falta de cultura. Total. Porque a cultura da empresa, gente, é aquilo que se fala no cafezinho quando o dono da empresa não está. Você sabe o que falam da sua empresa no cafezinho? Preste atenção nisso. É aonde estão os problemas ou as soluções da sua empresa. Perfeito, Marcos. E assim, você tem algum relacionado a finanças? Tem um que eu gosto muito, que aliás é uma passagem bíblica, eu vou te explicar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Esse, inclusive, quando eu postei, foi assim, explodiu, né? O pessoal adorou. E aí, justamente, né, dentro vamos dizer, da história das Escrituras, Jesus Cristo foi questionado, né, sobre o que fazer, né? Pô, mas tem que dar dinheiro pro Império Romano? E Jesus Cristo falou, dai a César o que é de César, né? Dá ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Trazendo para a gestão de negócios, é um pouco isso, né? Assim, olha, você vai gerar lucros para você vai trazer benefícios para você enquanto empresário, mas você também tem que honrar os seus compromissos. Então, pagar de forma assídua os funcionários, recolher todos os tributos, né? Ser coerente com os seus fornecedores. Então, é um pouco balancear, né? Equacionar bem a relação da empresa com todos os que estão em torno da empresa. Então, pega o seu lucro, né? Mas também conceda aquilo que é de direito. Não adianta você ter lucro não recolhendo os tributos. Não adianta você ter lucro não pagando o funcionário de forma adequada. Então é um pouco essa a mensagem para esse provérbio. É que daí não vira nem lucro, né? É um mapeamento de coisas que é assim, o que eu falo é que nós temos que ser assim, a empresa rica, dono pobre. Se a empresa começa a ser o dono rico e a empresa pobre, vai precisar de um Marcos logo, né? Vai precisar de um Marcos logo. Não, o que eu costumo, assim, é muito comum, às vezes, entrar dentro das empresas, olhar, e aí durante um período muito grande foi próspera. E aí depois ela entrou nesse ambiente de estresse. E aí quando você vai ver, não houve algum recolhimento de tributo, então a empresa está sendo acionada, ou teve algum problema de não reconhecimento no funcionário, e aí gerou um processo trabalhista. Então, assim, vamos ser justos, né? Dá a César o que é de César. Põe no bolso aquilo que é teu lucro. Mas também honre quem está em volta do negócio, contribuindo para gerar riqueza, Sim. gerar valor. Aí entra uma situação também, a diferença de herdeiro e sucessor, né? Porque quando tem herdeiro, ele só vai lá e suga a empresa. Quando tem sucessor, ele administra a empresa, né, Marcos? Exato. Essa diferença, esse abismo, né? Exato. Entre herdeiro e sucessor, né? Esse é um ambiente que justamente o conselho familiar ajuda muito nesse ambiente. Sim. Porque não só... Porque quando você fala herdeiros ou sucessor, você tem algum... Quando você coloca isso no plural, é um balaio de gato. Entendeu? Se for herdeiros, a chance da empresa sair íntegra do conflito familiar é muito baixa, a não ser que de fato se afasta todo mundo, né? Ou só fique quem
tem viés para o negócio, e os demais pega o seu dinheiro, vai gerar riqueza, tá tudo certo. Mas não fique no meio. Tem uma governança, exatamente. Né? Tem que ter uma governança, Exatamente. senão ela vai quebrar mesmo, né? Não tem dinheiro que sustente tudo isso, né, Marcos? E planejamento estratégico, o que você poderia colocar aí pra gente de um provérbio popular? Esse eu acho mais difícil. Não, mas tem muitos. Mas eu vou pegar um aqui que tem a ver um pouquinho com o meu perfil até, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Boa. E aí eu vendo conselho, né? Eu vendo como conselheiro, eu vendo conselho. Ou seja, as empresas me contratam para proporcionar esse processo de aconselhamento. E por que isso? Porque muitas vezes as empresas tomam decisões sem olhar todo o entorno do negócio. E aí muitas decisões dessas, elas são equivocadas, infelizmente, porque não há esse olhar 360 graus. E aí o efeito colateral sobre essas decisões no futuro próximo pode ser devastador. Marcos, mas eu sento aqui, discuto com o meu staff, nós viramos de cabeça para baixo todas as alternativas. Mas olha, e aí não estou falando do Marcos, né? Mas trazer uma visão externa de quem tem experiência vivida em várias realidades pode sim evitar acidentes de percurso, pode mitigar muitos efeitos colaterais ruins para o seu negócio. Então, se conselho fosse bom, se vendia, ele é vendido mesmo. Legal. E tem mais algum que você citaria aí no planejamento estratégico? Olha, de planejamento, deixa eu pensar aqui, porque eu não... Deixa eu tentar localizar. Deixa eu pensar. Vou colocar um outro. Tá, né? não, ok. Vamos com outra área, então. Já que você falou de governança, eu citei governança de empresa familiar. Tem algum que você possa citar? Então, são vários, né? Sim. Então a gente fica meio perdido, mas de governança, que eu adoro, é onde a fumaça há fogo. Né? É um provérbio muito comum, não é? Muito. E aí, o que a gente nota muitas vezes? Que a falta de acompanhamento, né, dentro dos processos da empresa, muitas vezes, quando se identifica um problema, já é fogo. Mas ela foi fumaça um dia, tá certo? Em algum momento foi fumaça. Então, dentro da governança, o espírito que a governança traz é justamente de fazer controles, né, nas diversas áreas que identifiquem a fumaça, que não deixe chegar no fogo. Né? Onde a fumaça há fogo é porque, de fato, se tem um cheirinho de fumaça, pode se aprofundar ali que tem fogo. E a gente usa para isso, você conhece também muito bem, Débora, auditorias. Né? As auditorias internas ou externas têm essa função de identificar a fumaça antes que ela se torne fogo. Né? Porque nenhuma empresa ela começa com grandes problemas, né? Não. Os problemas, eu falo assim, que nós não tropeçamos em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Exatamente. Né? E assim, olha, para quem ainda não está acostumado com esse jargão da gestão 4.0, vai uma dica para você, empresário. Gestão 4.0, que virou aí também um jargão. Bom, mas o que é isso, Marcos? É justamente a integração de vários indicadores que permitem você associá-los e aí identificar muito mais preciso e rápido algum problema que você tenha no seu negócio. Vou dar um exemplo aqui. Você está com um problema de margem no seu produto. E aí você, no primeiro momento, você indica, né, o indicador mostra somente o efeito margem. Mas se você conectar esse efeito margem com, por exemplo, abastecimento, processos de compra e outros fatores, você vai ver que vai haver uma conexão. Abasteci mal, tenho que comprar fora dos padrões, estou pagando mais caro. Estou pagando mais caro, vai afetar a minha margem.
Então, veja que um indicador isolado pode não te dar efetivamente o problema. Mas se você conectar indicadores, ele te traz um diagnóstico muito mais preciso. E para isso tem vou usar outro termo em inglês aqui, mas chama BIs, Business Intelligence, que são plataformas muito simples agora, muito baratas de acessar. Recomendo que todo empresário tenha. Hoje você controla uma empresa no app. Exato. Né? Que vocês possam ter ouvido em algumas vezes, dashboard, tá? Dashboard é um BI que o Excel faz, tá? Eu não sei fazer, mas quem é bom de Excel sabe fazer muita coisa em cima de Excel, né, Mas Marcos? eu te digo até que assim, as plataformas que já existentes, você paga um valor muito barato, né, mensal, e você tem tudo lá. Números, você só conecta, você insere os seus dados e ele constrói, e ele vai te entregar, né, muito material, muito conteúdo. Sim. Aí tem que ter a sabedoria para fazer a leitura, porque senão você vai ter inúmeros reloginhos e ainda assim o avião está indo para exatamente. Pro chão, não né? é só construir os indicadores, é saber interpretar o que eles estão querendo dizer, porque os números não mentem jamais, né? Perfeito, Marcos? Exatamente. Marcos, o que eu quero agora? Eu vou fazer um pedido agora para o Marcos, vamos ver se ele vai aceitar, que ele vai nos ajudar, mas eu creio que sim. Marcos, fala algum que você ainda não publicou nas suas redes sociais, um inédito aqui para pra turma que vai nos ouvir. Tá. Até esperando que você fosse me pedir isso, eu separei duas aqui, das boas que eu tenho, porque eu já tenho uma produção adiantada, né? Mas uma que é famosíssima, né? Que é não adianta tapar o sol com a peneira. Né? Quantas vezes a gente não ouviu isso já, né, Débora? Exatamente. Mas não adianta tapar o sol com a peneira. E de fato não adianta. E aí, trazendo isso para uma realidade de negócios, é muito comum eu sentar com o executivo, o empresário, para discutir, mas o que te levou a esse caos que você está aqui? E aí você identifica que o problema já foi visto lá no passado, né? Já foi identificado lá no passado, mas não foi tratado, não foi atuado. E aí, o que se fez aí? Tapou-se o sol com a peneira. Tentou, né, desviar. Não, o problema, né? Não está aqui e tal. Não, amanhã vai acontecer. Não acontece assim. Você tem que, de fato, enfrentar o problema. Né? Eu estou com um problema de produto, vou ter que trabalhar isso, não tem jeito. Eu estou com um problema de redimensionamento do meu negócio, não adianta tapar o sol com a peneira, tem que atuar. Né? Então, esse provérbio é meio que encorajar o empresário a enfrentar o problema de cara início, né? E já resolver, não ficar, né, enrolando. Sim. Porque não dá para tapar o sol com a peneira. Senão vai virar um bolo de neve. E aí a outra que eu até separei aqui, que é um provérbio porque a gente usa muito, né? Mas eu recebi isso de um diretor global francês. Ele falou para mim em bom francês, né? Marcos, a confiança não exclui o controle. Confiança não exclui o controle. E aí essa é bem recente, vai sair nas próximas semanas. E é bem isso, né? Na nossa vida pessoal, a gente já se decepciona com quem a gente colocaria a mão no fogo. Aliás, eu postei um aí. Colocar a mão no fogo, eu botei uma aí, vou pedir para a audiência, vai lá e assiste no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Já ele vai colocar as redes sociais para vocês seguirem. Tem que seguir, tá? Marcos tem que seguir. É ouro. Mas assim, a confiança não exclui o controle, porque justamente, mesmo na nossa vida pessoal, quantas decepções tivemos na nossa vida, muitas. Né? Que você fala, não é possível que determinada pessoa fez determinada coisa. Sim, né? sim. Imagina isso no ambiente empresarial, né, em gestão de negócios. E aí, de novo, vem, dentro da gestão de empresa familiar, muito disso. Muito. Principalmente assim, no financeiro, exato. né? Exato. Então, mas poxa, no financeiro. Mas é o meu irmão, né? É meu tio, é meu sobrinho, é meu filho. Tá aqui há 30 anos na empresa. A confiança não né? exclui o controle. Porque várias vezes eu me deparei com uma pessoa assim, totalmente destruída, não só do ponto de vista de como a empresa acabou ficando,
mas também pela decepção de ter confiado totalmente em determinado membro da organização Sim. e ter assim se desapontado grandemente. Então a confiança realmente não exclui o controle. Confie, tá tudo certinho, a pessoa é maravilhosa, tá tudo certo, mas controle. Ou crie mecanismos para se autocontrolar. Sim, né? sim. Escalações de aprovação das coisas, colocar níveis de tomada de decisão, até sim. uma certa decisão é a pessoa, dali para cima já tem duas, um pouquinho mais tem um comitê, Sim. isso que chama-se governança, né? Sim. E é isso que eu entendo que quanto mais a empresa tem, menor a chance dela ter problema. Não é burocratizar, é Não. controlar, que são Exato. coisas completamente diferentes, E né? assim, esse é outro ponto importante, né? Porque, mas quantos indicadores que eu tenho que ter? Você não tem que ter 300 milhões de indicadores, não. Para cada área, você vai escolher 2 ou 3 no máximo, a depender do grau de profundidade que você quer controlar. E nos níveis inferiores, cada um coloca o seu indicador. Sim. Mas você, como empresário ou como um executivo de uma empresa, para cada área, eu quero ver 2, 3 aqui que fazem uma leitura Sim. de performance, né, da empresa. Sim. Basta isso, não precisa fazer uma engenharia. Uma engenharia, toda, né? Exatamente. Marcos, infelizmente estamos chegando ao nosso final. A gente poderia ficar aqui horas e horas batendo, porque é um assunto que, assim, é muito interessante e as empresas estão precisando muito disso, né, Marcos? De conselho, de ajuda, de mentoria, de processos de pessoas, né? Exato. Mas, assim, hoje, qual é a mensagem que você falaria para os nossos empresários, os nossos empreendedores, aqui que muitos, né, são empreendedores ainda? Que conselho que você daria hoje para as empresas que falam assim, se você seguir isso, você vai mitigar, vai minimizar muito problemas no seu futuro? Excelente pergunta. Acho que há 2 semanas, ou a semana passada, eu postei um vídeo mostrando grandes empresas, grandes organizações. Sensacional. No setor de varejo, no setor da indústria, tendo que fazer manobras para poder passar por um momento de crise, de estresse. E aí, nesse vídeo, eu comento que todas elas, sem exceção, tiveram indicadores de que elas estavam indo para um caminho de estresse. Né? E aí, cada uma no seu grau de velocidade, começou a implementar o que nós chamamos de reestruturação. Né? São empresas no varejo, com inúmeras lojas abertas, e óbvio, o volume de lojas está muito ligado ao custo da estrutura para operá-las, e aí eles se depararam com uma situação que o que eles faturavam não sustentava aquela estrutura. Mas todas elas, sem exceção, deram indícios, né, indicações de que iriam passar pelo processo. E aí o conselho que eu dou para você, empresário, executivo, fique atento a esses sinais, fique atento e haja muito rápido. Não espere por um amanhã, que de repente pode ser pior ainda do que hoje. Haja rápido para você ter uma medida mais suave, né, uma medida corretiva mais suave. Quanto mais você retarda, maior é o peso da ação corretiva que você tem que implementar no teu negócio. Marcos, fala para o público quais são as suas redes sociais, aonde você está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Fala o @ para eles seguirem. Gente, sigam o Marco, porque é um de conteúdo excelente. Vocês viram hoje o quantos ensinamentos, quantos insights, quantas explicações ele deu para gente. Então, vá nas redes sociais e ele vai falar agora pra gente quais são elas. Não, legal. Vai lá, me segue. Como a Débora comentou, eu coloco lá muita dica. Sou Marcos Bastos, é o meu perfil, tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto para o LinkedIn. Tenho também um site também chamado Sou Marcos Bastos. Lá também tem bastante conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui do bate-papo, né, do conteúdo. E se precisar, é só me chamar no direct que a gente tenta alinhar aqui, de repente, alguma coisa que eu possa contribuir com o seu negócio.
E agora chegou a minha vez. Eu vou também falar das minhas redes sociais. Instagram é @debora.gianotto. LinkedIn, @DéboraGianotto. E agora no YouTube, com os cortes do podcast Débora Gianotto. Segue, compartilha, dá like. Sabe o sininho? Toca lá no sininho. Por quê? Quanto mais vocês compartilharem, curtirem, derem like, mais o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante. E quanto mais relevante eles perceberem que eu sou, mais eles vão entregar. E é para isso que eu estou aqui, para entregar para vocês um conteúdo do que a gente vive no nosso dia, porque cada semana eu trago um especialista em algum assunto para fazer com que você sofra menos, tenha menos problemas, menos desafios, ou como o Marco sempre disse várias vezes, mitigar, minimizar. E eu também estou em todas as plataformas de streaming. Você pode escolher a sua preferida, porque eu estou em todas. E eu sou Débora Gianotto, no podcast Gestão Sem Crise.